Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez aqui com vocês, dessa vez para tratar do seguinte assunto: o que é estratificação social? Anota aí direitinho para você não se confundir, tá? O que é estratificação social? E para começar a tratar sobre esse assunto, eu dividi a aula em 6 tópicos. Então é muita coisa, beleza? Já prepara aí o caderninho, caneta, lápis, para você anotar as dicas que eu vou te passar nessa nossa aula de hoje, ok? Então olha só, primeiro tópico, a gente vai falar sobre o conceito sociológico de estratificação social. Lembra que toda vez que a gente começa um assunto novo, a gente precisa primeiro entender o que é aquilo. A gente precisa primeiro conceituar o tema desse assunto, é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Segundo tópico, vamos falar sobre o objetivo da estratificação social. Qual a finalidade dela? Para que ela existe? Terceiro, as características. No quarto tópico, vamos tratar da origem. A partir de que momento da história das sociedades humanas a gente começa a falar sobre estratificação. E para fechar, vamos citar 2 dos mais importantes teóricos da sociologia. Vamos falar da estratificação social de acordo com Karl Marx e depois de acordo com Max Weber. Fechado? Então você já tem um roteirinho da aula anotado aí, já percebeu que a aula tem muita informação. Vamos começar então respondendo a essa pergunta. Na verdade, falando melhor sobre o assunto da aula, que é estratificação social. Vamos entender como é esse conceito, o que ele diz, o que significa o termo estratificação social. Primeiramente, estratificação social é um termo ou um conceito sociológico, usado para analisar e interpretar a classificação dos indivíduos e grupos sociais com base em dados e condições socioeconômicas comuns. Lembra das aulas de história, de geografia e até de sociologia também, onde você faz aquele triângulo para designar determinados grupos sociais, tipo classe alta, classe média, classe baixa, né? Ou então clero, nobreza, burguesia. Exatamente, é isso que é estratificação social. É essa divisão da pirâmide social ou da estrutura social em diferentes camadas, em diferentes grupos, em estratos. A palavra extrato com S, ES, extrato, significa camada, é diferente de extrato com X. Quando você usa extrato com X, é extrato bancário, é extrativismo vegetal do pau-brasil, é outra coisa, é distrair. Mas extrato com S significa camadas, classificação, divisão, beleza? Os estudos sobre estratificação social são importantes, porque permitem compreender como o poder, a riqueza, o status social são distribuídos em uma dada sociedade, em determinada sociedade. Então, basicamente, a estratificação vai nos dizer como os grupos sociais estão organizados naquela pirâmide social, como eles estão estratificados, beleza? Daí o nome estratificação social. Todas as sociedades, todas, apresentam algum tipo de estratificação, sejam elas simples ou complexas. Ou seja, os indivíduos que compõem esse grupo social estão divididos em camadas, que é o mesmo que o quê? Estratos. Estratificação social é a divisão da sociedade em camadas, a divisão da sociedade em estratos, ok? Você já sabe então, o primeiro passo já foi dado. Você já sabe, já entendeu o que significa o tema da aula, o que é estratificação social. Agora vamos para o segundo passo, que é o quê? Entender o objetivo, entender a finalidade da estratificação. O principal objetivo ou a principal finalidade da estratificação social, no âmbito dos estudos da sociologia,
já que é um conceito sociológico, é compreender, atenção, o funcionamento da organização hierárquica de uma sociedade. Gente, quando eu falo hierarquia, eu estou falando sobre relação de poder. O principal objetivo da estratificação é nos fazer compreender como essas relações acontecem em cada sociedade, a partir dessa divisão dos grupos sociais em diferentes camadas de influência, em diferentes camadas de poder, em diferentes camadas socioeconômicas. Além disso, a estratificação também visa identificar as principais distinções, ou seja, as principais diferenças entre as classes sociais ou os grupos sociais e como as desigualdades são socialmente construídas. Além de nos fazer entender a relação hierárquica entre os grupos, a estratificação também nos mostra de que maneira essa relação é construída historicamente, a partir de quais fatores, de quais aspectos podemos entender essa desigualdade entre os diferentes grupos ou camadas sociais. Segundo passo também já foi dado. Primeiro foi entender o que era estratificação. Segundo passo, entender o objetivo, entender a finalidade desse conceito sociológico. O terceiro passo da aula é entender as características. Quais são as características da estratificação social? A estratificação, ou seja, essa divisão hierárquica dos grupos sociais, se baseia principalmente nas seguintes características. Anota, beleza? Isso é importante, anota. Primeira característica, é uma particularidade da sociedade e não simplesmente um reflexo das diferenças individuais. Gente, se eu estou falando de estratificação social, eu estou falando dos grupos sociais, das camadas sociais. Isso não é algo que está diretamente ligado às diferenças entre os indivíduos, mas entre as classes, ou estamentos, ou estratos da sociedade, que, portanto, são dimensões coletivas e não individuais. Segundo, é universal e variável, significa dizer que todas as sociedades têm um modelo de estratificação, mas esse modelo pode ser diferente, dependendo da época ou dependendo da sociedade que a gente está analisando. E a terceira característica envolve desigualdades e crenças também. Crenças, inclusive, aqui não no sentido religioso, mas no sentido ideológico. Construções ideológicas ou idealizadas sobre as diferenças e desigualdades sociais. Então, esses três fatores demonstram ali as características fundantes, principais da estratificação social. Além disso, os recursos materiais e imateriais são distribuídos na sociedade de modo desigual entre os membros também das camadas, dos diferentes estratos, certo? Então existem pessoas, vou citar um exemplo para você, da classe média, que elas têm uma condição de vida melhor do que outras pessoas que também são da classe média. Elas estão na mesma camada, no mesmo extrato da pirâmide social, mas não quer dizer que elas têm o mesmo padrão de consumo, o mesmo padrão de renda, apesar de pertencerem à mesma camada. Lembra da época da Idade Média, lá das aulas de história, quando você estudava a importância da igreja, do clero, etc. O próprio clero tinha o alto clero e o baixo clero. Os dois são clero. Eles estão na mesma camada, assim como na nobreza existiam suzeranos e vassalos na Idade Média. A relação de suzerania e vassalagem, mas ambos eram nobres. Então, dentro da mesma camada também existem diferenças, ok? Próximo, possui caráter hereditário, ou seja, é transmitida de geração para geração. Isso aqui principalmente nas sociedades mais antigas. Na sociedade da Índia, lá da Antiguidade, do Paquistão, das primeiras comunidades do Oriente, também a sociedade medieval europeia, ela tem essa característica da hereditariedade muito forte. Na nossa sociedade atual, a hereditariedade é um critério, mas não é o único
tá? É claro que se você nascer numa família que é muito rica, milionária e tudo mais, você vai ter um tipo específico de criação, de acesso a bens culturais, de acesso a viagens, por exemplo, né? A um capital cultural mais elevado, digamos assim, mais erudito, do que se você nascer numa família que é pobre, que aí você vai ter uma outra condição de vida, de criação, um acesso diferente a esse capital cultural que as pessoas mais ricas acabam tendo, beleza? É claro que existe esse fator, mas não é o único fator também, tá? A hereditariedade era muito mais forte antes, ainda existe, mas não é um fator determinante na sociedade contemporânea. Os estudos sobre estratificação social conseguem compreender como fatores como poder, riqueza e status quo são pontos de diferenciação, de distinção entre pessoas de uma mesma sociedade. A distribuição desigual entre as diferentes camadas identificadas na estratificação social costumam ser representadas através da pirâmide social. Lembra que eu te falei ainda agora? É aquela pirâmide que você faz no caderno para colocar lá classe alta, classe média, classe baixa, né? Assim também como na Idade Média, clero, nobreza, burguesia, servos, né? Então essas classificações, essas camadas que existem em cada época, em cada sociedade, fazem parte dessa ideia sociológica do que é estratificação social. Afinal de contas, como se originou essa história de estratificação? A partir de que momento na vida da sociedade humana, ou das sociedades humanas, começou a existir essa diferença entre grupos sociais, entre camadas sociais? Originalmente, consideramos que nas sociedades primitivas não existia o conceito de estratificação. Então, se existe alguma exceção das sociedades humanas, seria a sociedade primitiva, as primeiras sociedades humanas. Porque nessas sociedades não havia a ideia de propriedade. A propriedade privada ela surge no final do modo de produção primitivo, já indo para o segundo modo de produção, que é o asiático, beleza? Então, nesse primeiro momento, não existia distinção social, pelo menos não tão acentuada. Somente a partir do começo da divisão do trabalho entre os membros da comunidade, principalmente levando em conta a questão do gênero, da divisão sexual das tarefas, é que as desigualdades começaram. Primeiro nesse nível menor, das desigualdades da tarefa relacionadas à divisão do trabalho. E a partir do surgimento da propriedade privada e da escravidão, essas diferenças se tornam mais evidentes, ok? E aí a gente começa a falar, de fato, da existência de grupos sociais distintos. Então isso é uma coisa que vem lá do comecinho da história humana, das primeiras sociedades se organizando, se tornando futuras civilizações, lá na antiguidade, onde a ideia de propriedade começa a ficar muito evidente e as relações de escravidão e servidão também começam a surgir. O domínio territorial, a questão da propriedade e as diferenças étnicas também entre os grupos sociais que passam a se integrar de maneira mais próxima, que surgiram a partir disso, ajudaram a acentuar a divisão dos grupos sociais em diferentes camadas. Então, se a gente for situar historicamente a origem da estratificação, a gente volta lá para o final da pré-história e para o começo da Idade Antiga, do final do modo de produção primitivo, o surgimento da propriedade privada, da escravidão e da servidão, até a formação das primeiras civilizações do chamado Oriente Próximo. As primeiras grandes civilizações humanas, já com as primeiras formas de Estado bem consolidadas, ok? Então é isso que denota, que demonstra para nós a origem da estratificação social. E aí eu vou citar dois autores da sociologia que trabalham a estratificação de uma forma um pouco diferente um do outro. A gente vai começar com Marx e vai finalizar com Max Weber. A estratificação social, segundo Karl Marx, é centrada, é fundamentada no sistema de classes, dividido principalmente entre a burguesia e o proletariado. Lembra que Marx é um teórico do século XIX, ok? Do período ali de consolidação do capitalismo industrial na Europa, e ele está percebendo a estratificação da sociedade capitalista. Por isso que ele faz essa distinção entre burguesia e proletariado.
existe um termo que você já aprendeu desde o comecinho lá do ensino médio, quando você começa a estudar sociologia, que é a expressão luta de classes, que é exatamente a maneira pela qual Marx percebe as relações sociais, através do antagonismo entre classe dominante e classe dominada, que no capitalismo representam a burguesia e o proletariado, a partir daquele momento histórico do capitalismo, e é exatamente esse antagonismo, essa luta de classes, que vai ser parte da análise de Marx sobre a estratificação. Para ele, a estratificação se fundamenta nessa ideia. Existem classes sociais antagônicas que ocupam posições distintas no processo de produção. Isso gera entre elas uma animosidade, uma rivalidade, entre aspas, entre quem domina a sociedade, os proprietários dos meios de produção, e aqueles que exercem a força de trabalho ou de produção para essa classe dominante, que é a classe dominada, os trabalhadores. As teorias de Marx estão associadas aos estudos econômicos. Lembra que Marx é o mais economicista de todos os pensadores da sociologia. É aquele que dá mais valor aos critérios de produção, de relação de trabalho, critérios econômicos. Ele, inclusive, considera a economia como a infraestrutura da sociedade, a base das relações sociais. E também aos aspectos sociais da economia e seus efeitos. Então, lembra, pela visão marxiana, ou seja, a visão voltada à economia, aos aspectos infraestruturais, é a partir da análise do sistema de produção e das relações de trabalho que a gente consegue compreender a estratificação e a desigualdade social. Isso é uma perspectiva sobre o assunto. Mas existe outra também, muito importante na teoria clássica, que é a estratificação segundo Max Weber. Max Weber também é um autor do século XIX, na verdade do final do século XIX para as 2 décadas primeiras do século XX. Ele é um pouco mais novo do que Marx. Né? Para Weber, a sociedade pode ser estratificada com base em 3 principais ordens. Lembra que ainda há pouco a gente falava de Marx e a gente falava da importância da questão econômica. Aqui em Weber são 3. Além da economia, da questão econômica, também se coloca a questão política e a questão social. A visão weberiana sobre estratificação é mais complexa do que a marxiana, porque para Weber, a ordem política, econômica e social, elas se interligam, elas interagem, quando a gente percebe a maneira como a sociedade está dividida ou estratificada. Ao contrário de Marx, Weber não enxerga o trabalho ou a economia como um aspecto mais importante. Pelo contrário, ele é um dos 3, mas ele não é o aspecto definitivo para a estratificação social. Para Max Weber, os estratos, as camadas da sociedade, são formados por uma união dessas diferentes ordens. Quais? A ordem econômica, a ordem social e a ordem política. Então a visão weberiana é a seguinte: para que uma classe ou grupo social seja considerado a elite daquela sociedade, não basta que ele apenas domine o sistema de produção. Não basta que ele apenas tenha, no caso do capitalismo, capital, ou tenha a propriedade dos meios produtivos. Somente isso não é o bastante. Esse grupo também precisa ter o domínio da ordem política. Ele precisa ter representatividade política. E automaticamente, a partir do momento que domina a sociedade no nível econômico e político, existe uma terceira etapa, que é o status social. Quem é a elite da sociedade é o grupo que, primeiramente, domina as relações de produção, segundamente, tem uma representatividade política forte e, por conseguinte, atinge o status de elite social. Foi o que aconteceu com a burguesia depois da Revolução Francesa. A burguesia sempre teve poderio econômico, mas faltava para eles o quê? Acesso à representação ou representatividade do domínio político. E aí eles conseguiram o status social de elite. Bom, gente, a gente concluiu agora mais uma aula de sociologia com essa ideia do Weber. Espero que tenha sido boa e proveitosa para todos e a gente se vê numa próxima aula. É isso, um abraço a todos.
Lembrem-se, continuem estudando, focados, que vai dar tudo certo, ok? Então, um forte abraço a todos, a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.